Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje não é diferente, como eu sempre falo. Hoje Deus tem a palavra certa para o nosso coração, para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês neste momento um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. É uma palavra forte, uma palavra do profeta Jeremias, uma palavra, um diálogo com Deus, um diálogo franco, aberto, um diálogo assim bem objetivo de Jeremias e a resposta de Deus com relação às dúvidas de Jeremias. Todos nós possuímos dúvidas e questionamentos assim nas nossas vidas, em certas áreas específicas. Isso pode ser no âmbito pessoal ou no âmbito geral. Pode ser no âmbito da política ou no âmbito social. Pode ser no campo cultural ou no campo espiritual. E sempre nós queremos, claro, uma resposta adequada e sincera sobre a dúvida que existe no nosso coração. Todos nós queremos uma resposta sobre nossas dúvidas. Muitas das nossas dúvidas, principalmente no âmbito existencial, chega diante de Deus com uma queixa. Muitas vezes nós temos dúvidas, mas falamos de Deus como se estivéssemos nos queixando a Deus de algum problema ou como uma insatisfação pessoal, algo que está incomodando. Isso é natural, isso é muito comum no ser humano. No entanto, Deus, na sua infinita graça, está sempre pronto a nos responder e a nos confortar. Deus tem sempre uma resposta no tempo certo, no momento adequado, sempre tem uma resposta adequada e o conforto necessário para as nossas dúvidas, porque Deus está no controle de tudo. Isso que nós devemos ter no coração. Deus está no controle de tudo. O ministério de Jeremias durou cerca de 40 anos, do ano 625 ao ano 586, mais ou menos quase 40 anos. O profeta foi um instrumento de Deus num período muito conturbado, de circunstâncias desanimadoras diante do crescente índice de idolatria no meio do povo de Deus. Isso levou o profeta a uma condição de angústia espiritual, ao assistir justamente a vida apóstata do seu povo. O sofrimento que Jeremias sentia era por conta da apostasia que acontecia no meio do povo de Deus. Mas como grande guerreiro de Deus, Jeremias não deixou dominar pelo pessimismo, não se deixou dominar pelo pessimismo. Jeremias cria que, apesar do cativeiro babilônico, um remanescente haveria de retornar para viver sob o governo do Senhor Deus. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, devido aos seus sensíveis sentimentos e coração franco diante de Deus.
Jeremias foi muito sensível, um homem muito sensível e um homem muito sincero diante do Senhor. Suas dúvidas eram sempre expostas ao Senhor de forma clara, de forma objetiva, sem rodeios ou meias palavras. Jeremias não tinha meias palavras para falar com o Senhor, seu Deus. Vejamos algumas lições que tiramos desse texto que acabamos de ler. Jeremias 12, de 1 a 6. Primeiramente, nós devemos ser francos diante de Deus. Nós devemos ser francos com Deus. Sentir alguma coisa, falar com Deus abertamente, sem rodeios, sem meias palavras. Jeremias é muito sincero nas suas palavras. Nós podemos entender isso nesses primeiros versículos, de 1 a 4. Então, em relação à sua vida, em relação aos ímpios, Jeremias não mede as palavras. Jeremias fala com sinceridade, fala aquilo que ele está sentindo no coração. E ele entra em discussão com o Senhor pelo fato de assistir o progresso dessas pessoas que não demonstram nenhum temor a Deus, nenhum respeito pelas coisas de Deus. E Jeremias aqui, nessas palavras, ele se faz semelhante a Abacuque, quando fala com Deus também dessa forma. E também Asaf, quando escreve o Salmo 73. Por que prosperam os ímpios, como diz o título do livro de Martyn Lloyd-Jones? Por que prosperam os ímpios? Além do mais, ele aponta para a vida dos sacerdotes do povo, aqueles homens que foram escolhidos pelo próprio Deus, segundo o profeta. Esses sacerdotes, esses homens que foram escolhidos por Deus, eles adoravam com os lábios. Tinha aquela adoração belíssima de lábios, mas o coração estaria muito distante do Senhor. Então Jeremias fala justamente dessa postura que é bem conhecida de Deus e pede para que esses falsos sacerdotes sejam arrancados do aprisco para serem justiçados. A palavra de Jeremias pode parecer dura, mas era aquilo que ele tinha no coração e ele sente o desejo de falar com Deus e ele fala isso para Deus, ele faz esse pedido. E seu lamento é direcionado a toda a criação que sofria por conta disso. Toda a criação de Deus, homens, animais, aves e toda a terra sofria por conta disso. E Jeremias diz: Senhor, retira esse povo ou esses falsos sacerdotes do meio do teu povo. Mais uma coisa nós temos que ter no coração: Deus está no controle de tudo. Em segundo lugar, devemos estar prontos para servir a Deus. E aí nos versículos 5 e 6, a resposta de Deus para Jeremias demonstra o quanto ele deveria estar pronto, independente das circunstâncias, o quanto ele deveria estar pronto para servir a Deus. E o clamor de Jeremias, neste momento, tem a resposta de Deus, porque Deus cumpre e sempre para nos ouvir, está sempre pronto para nos ouvir e sempre nos responder adequadamente, de forma adequada, de acordo com as nossas dúvidas. As duas perguntas feitas pelo Senhor a Jeremias demonstram seu interesse em que Jeremias estivesse preparado para algo muito maior que estava por vir. Se você agora se sente inferior, se prepare, porque tem algo maior por vir e você tem que estar preparado. E Jeremias precisava estar pronto para a sua missão, para cumprir a sua missão. Não importa as circunstâncias, não importava as circunstâncias adversas. Ele precisava ser paciente e precisava principalmente ser perseverante na obra de Deus. Deus fala para Jeremias ser fiel na sua missão e não temer as feras, não temer as feras que cercavam a vida de Jeremias. Enquanto ele apontava para os sacerdotes, Jeremias apontava para os sacerdotes e demais ímpios, ele esquecia da sua própria casa, e foi isso que Deus alertou. Você aponta para o povo, para os sacerdotes, para tudo mais, e você esquece da sua própria casa, do procedimento falso dos seus irmãos com acusações da sua pessoa, acusações ao seu ministério. Jeremias afirmou que ele precisava repreender, que Deus precisava repreender os sacerdotes, mas Jeremias estava olhando da porta para fora, estava esquecendo de olhar da porta para dentro. E nós entendemos que aquilo ali é um mal que toma conta de muitas pessoas, que costuma ver
o erro dos outros e esquece dos erros que estão ao nosso lado, que estão ao seu lado. Então Jesus, certa vez, afirmou aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas em Mateus 10, 34 a 36. Deus está no controle de tudo. Todos nós possuímos dúvidas e questionamentos pessoais, questionamentos íntimos, e isso em muitas áreas específicas. E sempre queremos uma resposta satisfatória, uma resposta sincera, uma resposta adequada para a nossa situação. Com Jeremias não foi diferente. Ele tinha questões e foi direto ao assunto. Ele foi objetivo, ele foi sincero diante de Deus. Apesar de ser um homem sensível, apesar de ser um homem sentimental, Jeremias era um homem íntegro diante da sua missão, íntegro diante daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Assim como foi com Jeremias, nós devemos ser francos diante de Deus e devemos estar prontos sempre para servir a Deus e reconhecer no nosso coração que Deus está no controle de tudo. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.